Fala pessoal, Rodrigo Vilhena aqui, trazendo mais um vídeo. Agora falar um pouquinho sobre o Charlie Kirk. Ele está aqui no fundo, aqui, várias imagens sobre ele. Eu não vou mostrar o vídeo, com certeza vocês conseguem encontrar em todo lugar aí a infelicidade que ocorreu, né, o assassinato do Charlie Kirk. Foi uma tentativa, mas que por fim consumou com a morte dele. Eu quero trazer um vídeo um pouco diferente do que eu tenho visto por aí, inclusive até de analistas políticos. Ah, Porque eu acho que é importante a gente trazer e entender para a nossa realidade aqui do Brasil por que é importante a gente conversar sobre isso, né? Mas antes que eu comece a falar sobre isso, eu gostaria primeiro de falar sobre quem ele era e quais eram os ideais dele, porque tenho visto muitas pessoas, como por exemplo no caso do Nepal também, que fala sobre a questão de ser um movimento de geração Z e tudo mais. Eu sou uma pessoa esclarecida, eu gosto de procurar as informações antes que eu fale sobre elas. E eu sempre acompanhei o Charlie Kirk, eu nunca acompanhei de muito próximo, eu não sou o tipo de fanfet, eu não consigo acompanhar ninguém com muita frequência, mas de qualquer forma eu queria falar um pouco aqui sobre Charlie Kirk e quais eram suas metas, né? O Charlie Kirk, ele era um ativista político americano conservador e ele era extremamente influente entre os jovens. O principal movimento que ele conseguiu fazer foi trazer com que as pessoas, os jovens dos Estados Unidos começassem a se interessar mais por política. Mais ou menos um processo que a gente passou já há alguns anos aqui no Brasil, né? Junto com o MBL e vários os movimentos de rua de 2013 em diante, que tinha como intuito fazer com que as pessoas olhassem com mais cuidado e carinho para o nosso futuro, né? Infelizmente, nossos políticos não pensam no nosso futuro de uma forma abrangente e planejada, né? Em um projeto, simplesmente em um programa. Infelizmente, a gente tem sido governado aí por muito tempo pela esquerda e pela falsa direita, né? Que nos vamos dizer assim que é o centrão mesmo. E esse pessoal sempre teve um projeto, aquilo que acontece em 4 anos e fica em 4 anos. Infelizmente, eles são seguidores ferrenhos e até de uma forma errática das teorias de Keynes, né? Mas beleza, vamos lá. Ele é o cofundador e figura central da organização Turning Point nos Estados Unidos, né? A instituição é voltada ao ensino e à mobilização de estudantes e jovens conservadores em universidades e escolas. Então, a ideia dele é que ele foi percebendo ao longo do tempo, né? Tentando conversar com as pessoas e discutir as ideias, que ele via que as pessoas tinham uma grande dificuldade de compreensão do que estava acontecendo, até porque muitas das pessoas com as quais ele tinha contato sobre as suas discussões de ideias, a troca de ideias, eram pessoas que já estavam dentro das universidades e estavam sendo alienadas. E eu tenho um parênteses para fazer aqui. É, assim como ele, eu também acredito que, por exemplo, existia uma secretaria principal, o Ministério da Educação, para o país é péssimo, porque assim facilita a centralização de poder no governo federal para que ele defina as políticas de educação. Também era o apresentador de podcast, né, do próprio canal, comentarista e figura de destaque nas redes sociais. Ele apoiou ferozmente a campanha do ele tinha uma voz forte na política dos Estados Unidos, né? Longe do que todo mundo está falando, que ele era um dos mais ou mais influente, um dos mais influentes, com certeza um dos mais influentes da direita americana, e também muito diferente do que está todo mundo falando sobre extremista. Ele nunca foi extremista, ele sempre foi muito racional e sempre se embasou em alguns conceitos que ele acreditava para a vida. Né? Ele era uma pessoa extremamente religiosa, que de vez em quando para mim me incomodava um pouco. Não ele ser religioso, mas os discursos dele sempre envolveu uma parte religiosa. Mas ele sabia muito bem articular tudo isso. Mas ele sempre acreditou muito na ciência também. Além disso, é, ele, vamos dizer assim, que ele está ali próximo do Ben Shapiro e algumas outras figuras ali, né? Ele teve a presença marcante na eleição do Donald Trump. A gente pode dizer que ele foi uma parte determinante, eu diria, sim, porque ele conseguiu carregar com que os jovens ficassem do lado do Donald Trump. Aqueles que não se interessavam por política eram simplesmente desacreditados com o cenário atual da política americana, né? Coisa que a gente vive aqui no Brasil já há muitos anos. Os objetivos, as motivações que ele tinha era mobilizar os jovens, né? O seu principal objetivo era criar com que uma geração, né, fazer com que essa geração de jovens se tornassem conservadores, né, uma geração de jovens conservadores para que eles fossem líderes, né, ele liderasse esses jovens para que eles se tornassem líderes um dia. Ele gostaria muito de ter tido e conseguiu, acredito, influenciar sobre economia, né, um governo enxuto,
liberdade individual, patriotismo, valores familiares e cristão, porque ele era extremamente cristão. Mas a parte de liberdade individual e patriotismo é a essência do que os Estados Unidos representa, né? Toda vez que a gente fala sobre, até no hino nacional americano, quando fala que é the land of the free, né? Eles se referem justamente a isso, sobre a liberdade individual e lembrar de qual é a terra da liberdade, né? É, ele também viu uma grande necessidade de combater ideologias progressistas, que foi como eu abri um parênteses sobre a questão de existir um Ministério da Educação no governo federal e a centralização da educação e como fica mais fácil para que o punho de ferro do governo, né, consiga controlar cada vez mais tudo aquilo que nós pensamos e ele consiga direcionar para tudo aquilo que nós devemos pensar. Afinal de contas, aí vai mais um parênteses. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso que eu vou dizer. Por que o governo federal tem insistentemente colocado muito dinheiro nas universidades, né, por muito tempo, e nunca se preocupou de fato com a educação básica? Porque o interesse do governo nunca foi formar pessoas pensantes, sempre foi formar pessoas que pensassem como eles desejariam que pensassem, né? Ele também tinha algumas teorias que era em relação a uma coisa chamada culturalismo progressista. Ele também incluía teorias críticas de raça, como por exemplo falar que existia aquele racismo estrutural e coisas do gênero, porque tudo isso foi uma construção social feita, uma engenharia social construída pela mídia americana, né? Já existem vários documentos que comprovam isso. Ideologia de gênero e causas ambientais radicais também. Ele era a favor dessas pautas, né? No caso da ideologia de gênero, simplesmente ele refutava com ciência e a maior parte dos jovens, quando você via, né, os vídeos estão aí na internet, você tem total acesso para ver também, os jovens tinham dificuldade de entender o que ele queria dizer com o óbvio, né? O vídeo mais famoso dele então me diga o que é uma mulher, né? Que foi uma discussão assim com um trans, se eu não me engano. E as causas ambientais radicais mais se refere a ESG, que é um exagero. Né? A gente precisa cuidar do planeta, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está fazendo, mas a gente precisa criar um processo para que essas coisas sejam feitas. Né? A retórica dele, inevitavelmente, não era a retórica que é polarizadora, como muitas pessoas gostam de citar. Na verdade, a polarização já existe naturalmente nas pessoas, né? Nas crenças que cada uma das pessoas segue. Né? E o que ele fazia era só dar voz para o ponto de vista que ele enxergava, né? Gerava apoio fervoroso e críticas acaloradas, né? Tanto é que o resultado do que a gente viu hoje, a gente pode até dizer que é graças a isso. Ele também achava que ele acreditava ferrenhamente em duas coisas: liberdade de expressão e debate, né? Frequentemente ele argumentava em campos de universidades, como eu já disse várias vezes, e porque o domínio liberal lá era muito grande. Então ele enxergava ali a oportunidade de mostrar para aqueles jovens daquelas faculdades que existia um universo fora daquilo que eles acreditavam, né? E ele precisava quebrar essa ideia de censura, né, ideológica que era criada dentro dos ambientes de faculdade. Ele queria que houvesse um ambiente de pluralidade para debate. Afinal de contas, o fundamento de um país é baseado nisso, no debate de ideias de pessoas que pensam diferente para chegar num senso comum. Né? Não dá para a gente acreditar que todas as minhas ideias são as melhores e das outras pessoas também são melhores. Sempre que há a gente precisa entrar em um consenso porque a gente vive na mesma sociedade. Né? E aí eu tenho alguma ideia, né, do porquê que ele poderia ter sido alvo. Ah, e existem algumas pessoas, infelizmente, muitas pessoas de mente fraca no mundo hoje, que qualquer tipo de coisa se torna algo ofensivo. Ele disse aquilo porque ele é fóbico, né? Na verdade, ele simplesmente não existia isso. Muitos dos discursos que a gente vê hoje não tem nada a ver com isso. Infelizmente, a maior parte dos jovens, né, que utilizam redes sociais com muito excesso, eles acabam acreditando certas coisas a tipo de fóbicos e na verdade não tem nada disso, né? É, Apesar do autor do crime ainda não ter sua motivação oficialmente divulgada, né, inclusive nem o próprio autor do crime ainda está muito claro o que é, mas parece que ultimamente os últimos assuntos que vieram era de um jovem democrata que que era trans, né? É, mas existem várias coisas que facilita para que a gente possa refletir sobre o que aconteceu e como aconteceu, né?
Em um momento de radicalização política, principalmente pelo lado da esquerda, em que tudo é referido-se como nazista, como uma pessoa que pensa diferente, então ele é um racista e por aí vai, né? Porque as ideias nunca foram o motivo, a motivação por trás de todo o debate da esquerda nunca foi isso, nunca foi debate, sempre foi acusatório, né? E tentar humilhar e ser vexatório, tentar fazer com que as pessoas se encolham perante as acusações de outras pessoas, mesmo que infundadas, né? Então, quer queira ou não, uma pessoa que hoje desde muito tempo, na verdade, uma pessoa que sempre teve sua opinião formada e nunca se escondeu por trás dos panos para mostrar aquilo que pensa para os outros, principalmente por entender que é importante vocalizar aquele tipo de pensamento, essa pessoa acaba se tornando uma figura polarizadora, né? Não é pelo fato de ele ser uma pessoa que deseja isso ou que desejava isso no caso. E a gente vê que é um movimento inevitável, né? Ainda mais na radicalização política que a gente vive hoje. Ele era visto por muitos como um símbolo da ala mais combativa da direita americana. O combativo era no sentido de porque ele sempre aparecia e queria ter certeza de que a mensagem que ele estava passando estava, a forma de pensar que ele tinha estava sendo passada à frente e que as pessoas estavam escutando aquilo, sabe? Ele tinha um discurso duro contra progressistas porque ele tem a mesma crença que eu, particularmente também tenho. Eu acho que existe uma forma de censura, para não dizer lavagem cerebral, dos jovens dentro das faculdades, direcionando esses jovens simplesmente para serem radicalizados e não pensarem, simplesmente seguirem cartilhas prontas e, infelizmente, penso crítico, e isso vai acabar causando com que uma certa geração seja uma geração perdida, né? É, então, figuras assim podem ser alvos de extremistas mesmo, que enxergam seus posicionamentos como ameaças reais e simbólicas, sabe? É mais ou menos fazendo uma alusão com a religiosidade. Charlie Hebdo, né? Acredito que era esse que era o nome de uma printer, de uma empresa que fazia sátiras lá na França. Ela foi atacada porque ela fez uma sátira sobre Maomé e os extremistas islâmicos fizeram um ataque lá, um ataque terrorista na época lá na França. Então, isso daí demonstra, né, que essas pessoas são de fato desequilibradas, pessoas de mente fraca. E é um paralelo, né, isso que eu acabei de falar sobre o assunto lá do Charles Hebdo é mais ou menos um paralelo sobre o que a gente vê agora, e a gente tem visto já muitos desses indícios há muito tempo, né? Pessoas que são simplesmente que querem fazer uma crítica, mesmo que seja uma crítica leve, né? No caso do Charlie Hebdo, que era, por mais que fosse uma sátira, é uma crítica leve porque é no sentido de ser cômico, né? Levanta certas questões que já estavam sendo demonstradas, né? Também é um evento político e crítico, né? Ele estava discussando um evento com milhares de jovens e tal, e como ele sempre fez, né? Então ele acaba se expondo diretamente ao público e à atenção. Um local, um campus universitário, embora protegido, né? Tem níveis de segurança considerados suficientes por alguns observadores. E pelo que andaram anunciando na internet também, parece que teve muita similaridade de como foi feito a tentativa de assassinato ao Donald Trump. Aí, continuando assim, essa questão que o pessoal levantou da similaridade com o atentado ao presidente dos Estados Unidos, né, atual presidente dos Estados Unidos, durante sua campanha, e também existe a narrativas de inimigos ideológicos, né? Em tempos de polarização, os discursos radicais de esquerda e outros grupos adversários podem alimentar a percepção de que certas figuras precisam ser derrubadas. E aí eu vou abrir um outro parêntese. A gente vê até como a mídia brasileira tem tratado sobre esse assunto. Eles chamam ele de extrema direita. Tudo bem, que pode ser porque eles trazem a informação dos principais canais lá dos Estados Unidos, mas é de um mau caráter e de uma desonestidade intelectual tão grande de eles não fazerem a própria diligência e procurar saber sobre de fato quem era essa pessoa e quais eram os pensamentos que ele tinha. De forma alguma ele nunca foi um radical, de forma alguma ele nunca demonstrou ter sido um extremista ou qualquer outra coisa do gênero, porém esse tipo de discurso, né, criou-se a percepção de que essas figuras precisavam sumir. E inclusive o Trump deu uma entrevista falando sobre isso também, que ele deixa bem claro essa ideia, né? Vou colocar um trechinho aqui, isso é bem a parte que ele fala. E é bem nesse trecho aqui, eu vou deixar ele falando em inglês mesmo. Confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left
have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today. E isso aqui é importante de frisar, né? Eu até quis trazer esse trecho do que o Trump falou, porque de fato, quando você começa a imputar certos tipos de responsabilidades, utilizar esses jargões que são muito incrustados na nossa sociedade já há muitos anos, que é uma significância de quem é o mal na nossa sociedade, né? Fica muito claro que esses caras, eles corroboraram para que isso acontecesse, entende? Então, e aqui no Brasil não é diferente. Certos tipos de violências, quando você tenta apenas trocar alguma ideia, né, de fato, são trazidas a partir disso, né? Infelizmente, hoje é difícil você ter qualquer tipo de conversa com as pessoas, porque esses veículos, né, fizeram toda essa construção retórica para destruir aquele que poderia ter um adversário político no campo do pensamento, sabe? E aí, continuando, né, falando mais sobre qual é o ponto que eu acredito do porquê que ele foi alvo, né? As narrativas de inimigos ideológicos, como eu ia dizendo, em tempos de polarização, os discursos radicais, né, da esquerda em outros grupos adversários podem alimentar a percepção de que certas figuras precisam ser derrubadas. É mais ou menos essa construção que eu acabei de explicar, e o próprio Trump também trouxe o ponto de vista dele, que corrobora bastante com isso. A retórica de vários lados contribui para dessensibilizar atos violentos contra quem é considerado inimigo político. A gente vê isso com uma frequência absurda, né? Violência contra a mulher, mas se essa mulher for de direita, pode. Racismo, mas se o racismo for contra branco, é racismo reverso e não existe. E essas coisas desse gênero, entendeu? Então, existe essa narrativa para dessensibilizar os atos violentos contra quem é considerado o inimigo político do espectro da esquerda radical, né? Infelizmente, a gente não vê mais uma esquerda comedida. E aí a gente pode falar também uma coisa que eu acho que as ideias dele foram muito impactantes e convulsionaram as mentes fracas de hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas não têm capacidade de ouvir determinadas coisas e simplesmente entender que o mundo não precisa se ajoelhar e não deve se ajoelhar a essas pessoas, né? Então convulsiona mentes fracas mesmo. De certa forma, que usava frases fortes, né, e ter peso, por exemplo, a liberdade armada, a teoria racial, contra a teoria racial que a mídia da esquerda americana contava, né, e que infelizmente a mídia brasileira cooptou para si própria, tentando instaurar a mesma ideia, né. Felizmente aqui parece que a gente é um pouco mais resistente nessa questão, até porque a maior parte da população brasileira está mais preocupada em pagar a conta de luz e água do que ficar preocupado com teorias raciais, né? O que tende a atrair apoiadores que buscam respostas fáceis para complexidades ou gerar ódio em quem se sente atacado, né? Pela questão dessas pessoas simplesmente é um glitch de computador, é um bug. Essas pessoas não conseguem processar de forma simples o óbvio e simplesmente se sentem atacadas em vez de simplesmente compreenderem a ideia que está sendo discutida, entendeu? Trazer para dentro de si e tentar imaginar se aquilo faz sentido, né? Infelizmente a polarização é algo emocional, né? E ao apresentar o debate político como uma batalha moral, que existem lados, de direitas e esquerdas, ele incentiva a reação apocalípticas, tanto em quem apoia quanto em quem via como uma ameaça, né? Pessoas já fragilizadas emocionalmente, que são essas pessoas woke, lá nos Estados Unidos, muito pesadamente, ou predispostas à violência, até porque o desequilíbrio mental é uma predisposição à violência, podem ser influenciadas a enxergá-lo como um inimigo a ser silenciado, né? E também a transmissão massiva e recorrente. Seu conteúdo estava em podcasts, vídeos virais, eventos ao vivo. Então ele era uma figura em evidência, né? E com certeza crescia bastante, né? E aí os próximos passos possíveis desenvolvimentos, do ponto de vista que eu acredito, né? Vai ter a investigação policial, inclusive já está tendo. O primeiro possível suspeito foi solto, que era um senhorzinho de cabelo branco. O debate público já
já está começando a aumentar lá nos Estados Unidos. Para quem não acompanha, já inclusive existe a Guarda Nacional em algumas cidades, como por exemplo Chicago, para poder garantir a segurança da população, que estava sofrendo com alguns mandatários de esquerda democratas que consideravam que determinados tipos de crimes não deveriam ser considerados, ou que até mesmo o caso da ucraniana lá, meus pesos à família, que foi assassinada brutalmente, né, simplesmente por um crime de ódio, um crime racial. E na realidade, esse rapaz já tinha passado 14 vezes pela justiça, né? Então, o mesmo problema que a gente tem aqui, os Estados Unidos também sofrem, infelizmente, com essa agenda do judiciário esquerdista, né? Imbecil. Então, isso também é o fato que expõe falhas de segurança em eventos públicos, né? Isso daí é importante salientar, pessoal do MBL, a gente ficar bastante atento sobre essas questões. É, Já houve condenações unânimes do tiroteio por figuras dos dois lados, mas ao mesmo tempo ambos os lados podem tentar usar o episódio para reforçar narrativas, né? Conservadores apontaram um aumento da violência ideológica contra eles, o que é um fato, né? Demonstrado, e progressistas apontarão a necessidade de regulamento mais rígido sobre armas e discurso de ódio, que não é verdade, porque no Utah a questão dos regulamentos mais rígidos sobre armas lá já é bastante rígido. E para a infelicidade desse vagabundo que cometeu essa atrocidade contra o ser humano, independente de quem foi, a gente nunca pode justificar a violência, não dessa forma. E lá tem pena de morte, né? E lá, inclusive, eles voltaram com o legado e o simbolismo disso. Para seus apoiadores, Kirk pode virar Marte de um movimento juvenil. E aí eu quero abrir um aspas sobre isso aqui para eu trazer. E no jogo de agora há pouco, né, no estado do Yankees, teve um momento de silêncio, né, antes do jogo, precedente ao jogo do Yankees versus Tigers, para poder homenagear, né, o assassinato que houve e para vocês entenderem o impacto que isso tem, né. E aí eu quero trazer também um comentário que eu achei bem interessante, que é o sentimento da maior parte das pessoas que eu tenho visto na internet em relação a isso, né. Você vê um agradecimento, fala sobre a questão do beisebol ter mais decência do que os democratas, que não é muito difícil também, né? Outra que surpreso de isso ter acontecido, muito respeito. E esse comentário aqui me chamou a atenção, não porque é um singular, mas que eu tenha visto com muita frequência. There's a thousand Charlie Kirks created today. Então, basicamente o que ele está querendo dizer é que com a morte dele, o significado da morte dele é muito maior do que simplesmente o que ele já era, né? E isso aqui é muito relevante, né? Porque ele transformou a vida de várias pessoas enquanto ele estava vivo. Ele era como um holofote. Agora, várias outras pessoas vão tomar o lugar dele, mesmo que de forma fragmentada, ou talvez até mesmo com uma capacidade bem mais diminuída, mas eles com certeza vão continuar esse legado da forma que eles melhor entenderem. E aí é que começa a criar aquele tipo de dissidência que começa a tornar as pessoas mais radicais, entende? Pessoas que começam a pensar que a solução de fato é a violência e que violência se combate com violência. Até um determinado ponto dá para se trocar uma ideia. Depois de um ponto, a gente precisa demonstrar, utilizar o tipo de linguagem que aquelas pessoas entendem, sabe? Infelizmente, pelo visto, para alguns, é isso que deve ser feito, né? Então, nessa mesma pegada sobre essa questão do Charlie, né? E aí, esse é o legado do simbolismo que ele tem, ao meu ponto de vista, sabe? Tá aí no próprio comentário para vocês verem. Para os seus críticos, pode servir como símbolo dos perigosos do extremismo retórico, e é isso que eu estou dizendo. Ele nunca foi um extremista, e as pessoas que o seguiam nunca foram extremistas, porque nunca houve um tipo de atentado de seguidores do conservador da direita, Charlie Kirk. Né? Na realidade, existiam pessoas que seguiam as ideias dele, que votaram baseadas nas ideias dele, né? Que corroboraram e corroboram com as ideias do Donald Trump, até um certo ponto, é claro. E agora que não tem esse líder mais para guiar esse pessoal que ele formou, né, que ele abriu os olhos, digamos assim, abre o espaço para esse extremismo retórico, né? E o modo como a narrativa foi construída nos próximos dias vai determinar muito o legado simbólico que ele vai ter, né? Mas de fato o legado está demonstrado ali no comentário daquela pessoa. Ele sempre foi um defensor do direito às armas, né? E isso aqui não vai ter impacto nenhum na realidade, porque
todos os conservadores de direita continuam acreditando na segunda emenda americana, que concede o direito de todos terem porte de arma nos Estados Unidos, e por um motivo muito simples, né? A gente vê vários levantes por todo o mundo, né? Desde o início desse ano de 2025, e ter armas de fogo quando você é uma população é muito importante para você impedir que tiranos controlem as suas vidas, né? Eu queria trazer até ah, isso aqui foi praticamente uma homenagem, né, e apresentação a quem foi Charlie Kirk de verdade, não como muitos imbecis de jornalecos fudidos da mídia mainstream têm trazido ativo, né? Agora, vamos falar sobre a relevância que ele tem, que a morte dele tem para a direita brasileira, né? Ele é um símbolo internacional, isso daí é indiscutível, até porque vários dos programas que ele trabalhou eram programas que muitas outras pessoas em vários países acabaram copiando, né? Aqui no Brasil mesmo a gente tem vários, Change My Mind, por exemplo. Ele não era apenas um ativista americano, ele é um formador de opinião global. Seus debates, vídeos e palestras atravessaram fronteiras, chegando a influenciar jovens conservadores do Brasil, é claro. E ao contrário de muitos líderes que apostam apenas no confronto, Kirk buscava debater ideias de forma civilizada, e esse é o ponto, defendendo que o conservadorismo fosse transmitido com firmeza, mas sem violência. Isso sempre foi o ponto, né? A realidade brasileira é que o Brasil vive uma polarização política semelhante à americana, até porque a gente é um delay de reflexo americano, né? Então a gente demora um pouquinho para ter os mesmos reflexos que tem nos Estados Unidos. A direita brasileira, assim como a americana, enfrenta acusações constantes de extremismo e é muitas vezes desumanizada no discurso público, que é o problema que ele sofreu lá. Acredito que tem a ligação maior sobre a morte dele. E a morte dele mostra até onde pode chegar esse processo de demonização, né? Quando o opositor é visto como alguém, não como alguém a ser vencido no debate, mas como um inimigo a ser eliminado fisicamente, o que é um absurdo. Afinal de contas, somos do mesmo país e temos o mesmo sangue, a mesma natureza, e a gente tem o mesmo propósito. O modelo de Kirk que o Brasil pode absorver, no caso, é ele insistir em levar ideias conservadoras para a juventude e universidades, algo que o Brasil ainda é muito frágil. Até porque a América Latina, como um todo, eu diria que é muito frágil nesse sentido. Ele apostava em construir narrativas claras, simples e diretas para disputar espaço na mente dos jovens contra o monopólio ideológico da esquerda. A direita brasileira precisa aprender com isso, formar, educar, debater, em vez de apenas reagir com raiva ou memes. Isso daqui é muito importante, porque o MBL tem feito isso. Tem formado, educado e tem trazido o debate à mesa, sabe? Apesar de que na maioria dos casos eles fogem ao debate. Mas isso já é importante. E é importante as pessoas respeitarem que existem pessoas com ideias diferentes e com propostas. Isso é muito importante, porque o MBL tem propostas, né? A lição que a morte dele deixa para mim é que foi brutal o que aconteceu, não pela pessoa de novo, não é pela pessoa, mas pelo significado que isso tem, sabe? Mostra o risco de quando ideias fortes são tratadas como extremismo inaceitável. No Brasil, quantas vezes já vimos tentativas de censura e perseguição a influenciadores de direita sob pretexto que são perigosos, simplesmente por achar, né? Ou alguém achar. E a morte dele, para mim, alerta que pode acontecer se esse processo avançar. O que pode acontecer se esse processo avançar, né? O discurso perde legitimidade e abre-se espaço para justificar até o assassinato. Então, quando você tem esse tipo de atitude extrema, você provoca o outro lado para ter o mesmo tipo de resposta, até porque você manda uma mensagem clara de que não vamos ouvir, não vamos discutir, vamos ser violentos. E que a única forma deles entenderem qualquer coisa vai ser na base da violência. Né? Então, de uma forma geral, para mim, não é só uma tragédia americana, né? É um aviso para todos nós, inclusive para o pessoal do MBL. Mostra o preço que é deixar a polarização correr a civilidade. Hoje a gente não consegue trocar mais ideias, as pessoas estão tão absurdas na sua polarização que a civilidade simplesmente foi para o buraco, né? E é preciso relembrar que a política precisa ser uma disputa de ideias, não de vidas humanas. A gente quer chegar a algum lugar e melhorar. Todo mundo é um consenso quer que o Brasil melhore, né? Tirando os políticos podres que a gente tem, a grande maioria, infelizmente, a população, de uma forma geral, quer ter uma vida tranquila, quer poder ter o direito de dizer aquilo que pensa, quer poder trabalhar, ganhar seu dinheiro, não ter que ficar sofrendo 5 meses para poder pagar tudo aquilo para o governo, não é isso? Então, para mim, se os Estados Unidos calaram uma vez calaram uma voz, né, como a de Charlie Kirk, que acreditava no debate civilizado, aqui no Brasil temos a obrigação de não deixar o mesmo acontecer.
a maior vitória que podemos dar em sua memória é provar que a palavra ainda é mais forte que a violência.